Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui, o @Pegos pelo Tráfego, hoje com o Elvison. Oi, eu acertei, velho. Direto de Goiânia / Alphaville, mais um goiano que foi parar em Alphaville. Especialista em vendas e estruturação de time comercial. Prazer, meu velho. Conta um pouquinho aí dessa jornada de vir de Goiânia para São Paulo, cair naquele antro daquele Alphaville lá, as tuas experiências lá, e depois a gente fala um pouquinho de venda, de time comercial. Vamos aprofundar um pouquinho no tema. Gil, um prazer. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Conheço você há um certo tempo já, por causa dos seus vídeos. E é uma honra estar aqui, tá? Muito obrigado pela recepção, obrigado pelo convite. E então, eu sou de Goiás, nasci em Iporá, cresci em Rio Verde, estudei em Goiânia, viajei, depois morei em vários lugares no Brasil e trabalhando para algumas empresas, tá? Sendo executivo. E por coincidência, vim parar em Alphaville. E é engraçado porque eu estava dentro do meu condomínio lá em Goiânia. E aí o Nésio Monteiro falou, ó, eu tô precisando de um head comercial aqui. E aí eu falei, cara, vou colocar ali meu nome ali. Mandei meu currículo. 15 minutos e eles já tinham me chamado ali para poder participar da entrevista e tudo mais, conversar um pouquinho, me conhecer um pouco melhor. E aí nós fizemos uma só reunião e ele, não, você vem para cá. Isso era numa quarta-feira. No sábado eu já estava aqui em Alphaville. Então foi bem assim, ela tem que ser rápido, né? Aquela loucura, né? E aí eu larguei tudo que eu estava fazendo lá e vim parar aqui em Alphaville. Você sabia quem ele era? Eu sabia quem ele era, porque isso foi agora no ano passado e já conhecia por causa do Pablo, enfim, todo trabalho dele também ali do Nésio, tudo. Então eu já tinha uma noção de quem que era o cara, né? Sabia que era um cara grande na internet, que tinha bastante evidência. E é um cara super bacana e nós somos conterrâneos, nós somos de Iporá. Então... Quando ele falou, bora, vem pra cá, como é que é isso dentro de casa? Porque eu tô tentando sair daqui de Campinas. Tem um tempo já, eu falo pra minha esposa assim, não, vamos mudar, Comecei querendo ir pra Portugal, depois falei de Itália, agora eu tenho falado um pouco de Espanha e tal. E agora, assim, uns 3 anos depois, ela tá pensando em passar 60 dias. Como é que foi isso dentro de casa? Então, o que aconteceu? Desde que nós nos casamos, eu e minha esposa, Ludmila, nós viemos, na nossa vida foi uma jornada. Eu sempre fui um cara muito de desafio, eu gosto de desafio. Então eu fui fazer um curso de coaching em Goiânia, Thiago Jordano é um cara que fez formação de coach no Brasil inteiro, inclusive o Pablo Marçal fez coach com ele na época. E quando eu fui participar ali do curso dele, tinha uns caras que eram empresários, um Ricardo Assunção, um Guilherme, os caras lá de Caldas Novas. Os caras muito bem de vida, milionário e tal. Os caras falaram assim, pô, gostou demais de mim. Falou, cara, esse moleque, na época eu tinha 20 e poucos anos, né? Esse cara que cara, você é muito brabo, por que você não vem trabalhar com a gente? Só que na época eu trabalhava de vender colchão de porta em porta. E vender colchão de porta em porta é um desafio muito grande. Só que eu ganhava muito bem. Os caras falaram, você tem que vir trabalhar com a gente e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu já vou para Caldas Novas. Era próximo, mas nunca tinha ido. E aí ele falou assim, não, você tem que ir trabalhar com a gente e tal, não sei o quê. Lá a gente vende tantos milhões por mês. Aí eu falei, como é que é? Gostei dessa palavra. Ele falou, não, vende 8, 10 milhões, 12 milhões por mês. Isso na época, em 2014, pra você ter uma ideia. 2 milhões era 8 milhões, 12 milhões era 30 milhões hoje. Aí eu falei, não, beleza, eu vou lá, vou conhecer. Só que nunca fui. Aí chegou no final do ano, nós nos casamos, fomos passar a lua de mel no Rio Quente Resort. Quem que eu encontro de madrugada? Lá tem um bar chamado Bar da Brama. De madrugada eu encontrei os caras que estavam lá no curso de coach. Os caras, não, vamos lá para Caldas, vamos pra você conhecer a empresa, conhecer o negócio, o modelo de vendas nosso, tal, não sei o quê. Aí você comunica muito bem, vai fazer total sentido. Eu falei, então tá, então eu vou lá. Aí fui, 30 quilômetros de distância de Rio Quente para, não sei se você conhece lá. E aí eu fui assistir uma apresentação dessa, eu virei para minha esposa e falei, não, vamos mudar para cá e vamos ficar ricos. Ela, como assim? Eu falei, não, vamos mudar pra cá. Acabado de casar. Acabado de casar, mano. Aí que ela viu onde que onde ela entrou, né? Falei, não, vamos mudar pra cá, vamos ficar rica. Ela, como assim? Eu falei, moça, aqui é muito mais fácil de vender do que colchão. Alguém bater a porta na sua porta, você abre, o cara entrar lá dentro, você nunca conheceu o cara? Difícil. Então, meu irmão, tinha que ser ninja pra poder conseguir fazer isso. Trabalho, a arquitetura da venda era algo surreal. Eu olhei e falei, não, cara, nós vamos dar muito certo ali. 2 meses depois nós mudamos pra lá.
Aqueles negócios que o cara te pega no meio da rua, Isso. faz umas perguntas, Isso te aí. paga um jantar se você assistir uma palestra. Isso, exato. E aí, cara, eu falei, cara, não, vamos pular. Lá nos colchões, nós que batemos na porta da casa da pessoa, conversamos com ela, fazemos uma captura de marketing. A estratégia é muito louca. E aí, depois a gente entra dentro da casa da pessoa para apresentar o produto. Então, existe uma estrutura muito grande que você tem que fazer. Aqui não, os caras dão brinde pro cara assistir uma apresentação. Eu falei, não, vamos remendar nesse negócio aqui. E aí nós mudamos para lá. E aí eu, no treinamento da empresa, né, eu falei pros caras, falei, olha, beleza, vocês gostaram de mim e tal, mas eu quero entrar se eu tiver mérito para entrar na empresa de vocês. Aí, então vai lá e participa, não precisa, mas participa lá da entrevista lá com o gerente. Se ele não te contratar, eu mando ele embora com você, porque você tem um potencial maior do que os dele. O que aconteceu? Eu participei da entrevista lá e tinha um treinamento de 15 dias. Eu peguei todo mundo do treinamento e levei para minha casa. E comecei a treinar a galera. E tal, passou todo mundo. E nós começamos a trabalhar. E aí, com 4 dias, eu virei supervisor. Já, direto, de cara. E aí, com 6 meses, já estava recebendo proposta de várias outras empresas. Tal. Então, essa experiência de mudar começou aí. E aí, de lá, depois eu cresci. 6 meses depois, eu virei já diretor da empresa, de uma outra empresa. E aí, nós seguimos mudando para vários outros lugares, né? Moramos em Natal, moramos aqui no interior de São Paulo, Águas de Lindóia, mudando para vários lugares, porque a empresa... Onde tem hotel, multipropriedade, eles mandam o povo para lá. E eu, na verdade, o que eu fazia? Eu cuidava da parte comercial, eu era executivo nacional de projetos. Então a parte de marketing e vendas era debaixo da minha responsabilidade. Então eu cheguei a ter mais de 400 vendedores debaixo da minha supervisão no Brasil. E vende muito esse trem? Cara, eu já cheguei a vender em uma única sala de venda 50 milhões em um mês. Caramba. Debaixo da minha supervisão, já vendi mais de 860 milhões. O negócio é muito agressivo. Então, se você... O que eu fiz nesse mercado digital? Olha pra você ver que louco. Falei, cara, peraí, o digital eu não conheço. Eu até vim pra Alphaville, eu não conhecia, nunca tinha trabalhado com digital. Falei, cara, eu vou pra lá, vou aprender, vou ficar fera, ninja. Quando eu mudei pra Alphaville... que foi a sua pergunta da experiência de Goiânia, vim para Alphaville, eu vim para cá com aquela expectativa. Eu falei, cara, nós vamos aprender coisas que nós nunca vimos na vida. Cara, e na verdade não, nós estávamos ensinando. Porque o pessoal do digital nunca precisou ter time comercial. Né? Esse negócio que começou de uns 2 anos para cá. Exato. Do cara ter que montar um time comercial, porque senão ele parava de vender, né? Exato. E qual que é o problema, né? Eu falo muito para as pessoas, que tem gente que fala assim, tem chaves de fechamento, chaves de venda. Irmão, existe chaves de gente. Porque quem compra é gente. Quem compra no presencial é gente, quem compra no online é gente. E o nível de emoção é que muda. Mas a compra em si, ela continua sendo emocional. Então, se você conseguir estruturar o time comercial, a sua apresentação, o playbook, o script de vendas, toda uma sistemática para que você aumente o nível de consciência e de emoção do cliente, o cliente vai comprar. Então, foi isso que nós fizemos. Então, essa experiência de mudança começou por aí. Aí você veio, chegou em Goiânia, foi trabalhar com o Nésio para vender o que lá? O Nésio vende produtos online, imersão, mentorias, churrasco de negócio, vende tudo. E aí ele veio, eu até postei um vídeo no meu Instagram, ele falando sobre mim, não foi para mim, ele estava falando num grupo de mentorados dele, e ele falou que estava precisando de um head comercial, um cara muito bom. Ele testou 4 pessoas, não conseguiu fazer o negócio acontecer. E aí até que ele me achou. E aí eu comecei a revolucionar ali as estratégias, o mercado ali na parte dele, tanto de imersão, mentorias e etc. Então, nós fomos para lá para estruturar isso, fazer o time comercial vender, contratar, treinar, mudar funis de vendas, criar script, enfim, fazer toda uma estruturação comercial. E aí deu super certo. Tipo, no terceiro mês... Se eu não estou enganado, no terceiro mês nós vendemos o que 5 meses eles tinham vendido junto. Você disse para mim, antes da gente começar a gravar, que você está agora focado em construir o teu castelo, né? Isso. Parar de fazer o alicerce do castelo dos outros e começar a mexer com o seu. O que é que te fez tomar a decisão de falar, bom, agora eu vou trabalhar para mim, vou parar de vender hotel, colchão, treinamento dos outros, vou começar a vender o meu. Onde que mudou isso aí? Cara, o que acontece? Foi nas frustrações. Eu sou um cara, porque tem gente que é dinheirista, certo ou não? O cara trabalha por dinheiro, tá tudo certo, né? Ele tá trabalhando por um objetivo, o objetivo dele é o dinheiro, tá tudo certo.
Outros trabalham por uma causa. Eu sempre fui um cara de causa, um cara de desafio, um cara de conquista, de realizar. Não de... Eu já ganhei muito dinheiro. Trabalhando com multipropriedade, eu ganhei muito dinheiro. Então, a dinheiro de hoje, eu ganhava mais de 200 mil na época. A dinheiro de hoje. Então, o que né, vislumbrei muita coisa. Você começa a comprar carro importado, você começa a viajar para lugares. Quem não teve uma estrutura familiar, o cara fica louco. E foi o que aconteceu comigo. E aí, o que aconteceu? Eu sempre entrei nas empresas querendo trabalhar ali, executar e fazer o negócio acontecer e que eu pudesse ser participante. Só que o que eu percebi? Eu percebi que quem tem muito dinheiro, na sua grande maioria, ele não está muito interessado e também não tem muita experiência em gestão de pessoas. Então tem pessoas que, por exemplo, ele fez alguns negócios, poucos negócios, mas em negócios que deram certo, que teve sorte, etc e tal, que teve Deus. Às vezes fala de sorte e a gente acredita que não, a nossa vida tem sorte. Tem momentos, por exemplo, você poderia ter falado do Pablo naquele vídeo seu e poderia não ter dado visualização. Uhum. Você já deve ter feito vários outros vídeos. Não, e eu falei dele, tipo, 4 anos depois de eu ter estado com ele. Vai pra você ver, a linha temporal muito grande. Então, o que eu percebi? Eu percebi que algumas pessoas, elas não têm essa questão de gestão de pessoas, aonde que ele encontra uma pessoa que tem muito potencial e fala o seguinte, cara, eu não preciso ser bom em tudo, eu preciso ter o melhor time. Então eu vou ter esse cara aqui que é um cara diferenciado, que pensa fora da caixa, que é um cara que trabalha, que dá resultado. Vou oferecer um percentual para esse cara aqui, ele vai se tornar meu sócio e eu não preciso de correr atrás disso, ele resolve. Só que essa mentalidade é muito mais americanizada do que brasileira. Poucas empresas no Brasil, poucos gestores têm essa visão, né? Então tem aquele termo em inglês chamado value invest, né? Que a pessoa faz o quê? Isso nos Estados Unidos é consolidado há muitos anos. No Brasil, algumas empresas estão fazendo agora, igual o G4, que é pegar uma pessoa que tem um potencial muito grande dentro do time, oferecer para ela ali um percentual, esse percentual ele ser integralizado durante um período de tempo. Se a pessoa sair antes desse período, 5 anos, alguma coisa do tipo, ela paga um valor que ela combinou. Então eu te dou 5% da empresa, só que o 5% só integraliza 1% por ano. A partir do 5º ano, você pode vender a preço de mercado da empresa, valor de equity da empresa, seus 5%, ou você continua sendo sócio. Só que se você sair antes dos 5 anos, eu vou pagar 10 mil reais por cada 1%. Então isso é uma estratégia muito braba. Pra reter o cara. Pra reter o cara que é bom. Só que no Brasil, os empresários, de modo geral, o Brasil é tupiniquim, né? A verdade é essa, o Brasil é tupiniquim. Tudo que deu certo lá fora há muitos anos atrás está começando a dar certo agora aqui. Então, ele pensa que ele está perdendo. Vou dar X% para esse cara, vou perder por X% da minha empresa. Ele não calcula que agora ele tem mais tempo livre, ele pode gerar mais negócios, esse cara pode produzir o que ele não vai produzir, porque esse cara é um expert naquilo que ele não é, e, ou seja, ele vai ganhar muito mais do que o próprio cara. E aí eu percebi que a maioria das empresas e dos empresários não pensam assim, e tive muitas frustrações de trabalhar com pessoas, de não ter tido a atenção devida, o trabalho, a remuneração e tal. Aí eu falei, cara, não faz sentido. Eu agora vou começar a fazer para mim. E nós conversamos aquele dia, você falou para mim, cara, por que você tá pondo dinheiro no bolso dos outros? Eu vou insistir nessa linha com você aí, porque eu quero te fazer chegar num outro lugar. Vamos lá, vamos tentar. Você está estruturando um negócio teu, certo? O que você vai fazer? Conta. Estruturação de time. Estruturação de time comerciais. Então eu pego uma empresa que ou que está começando agora e não tem um time comercial, o cara na maioria das vezes não sabe nem por onde passa. A maior parte das pessoas não entende de vendas, a verdade é essa. Por isso que ele não sabe contratar. E aí ele contrata mal. 80% das demissões que acontece de vendedores não é por falta de capacidade, é por má contratação. Então eles não sabem contratar, não sabem treinar e não sabem gerir. Então o que eu faço? Eu pego a empresa que está começando, estruturo o time comercial, entrego pronto para o cara poder rodar. Ou as empresas que ela está estagnada, não cresce mais, a margem está diminuindo no decorrer do tempo, porque o custo de aquisição do cliente está aumentando, e aí ele não está conseguindo evoluir. Ou aquelas empresas que querem escalar. O Nésio já vendia muito, ele já vende muito, milhões. Só que ele queria escalar, ele queria vender mais.
Então eu fui estruturei o time para que ele pudesse fazer exatamente isso. Então a minha empresa chama Grupo Puros Vendas, exatamente para estruturar times comerciais, seja físico ou times comerciais através de online, social selling, close, SDR, etc. Agora a pergunta provocante. Não continua do mesmo jeito? Você não continua gerando riqueza no castelo do outro por um pagamento? Sim. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa por causa do seguinte. Um aparente, quase que um paradoxo, né? É uma aparente contradição. É o seguinte, quando eu entro dentro de uma empresa, que é o que eu fazia, vamos supor que o Gil me contratou para eu poder prestar serviço para ele. Eu prestava serviço somente para sua empresa. Uhum. E o que já aconteceu? Eu já não recebi, teve gente que não me pagou. Então eu fui lá, estruturei o time comercial, trabalhei, então a pessoa simplesmente não me pagou. Ou quando a pessoa, ela combinou um valor, porque a empresa dela faturava pouco. Aí nós combinamos um percentual. E a maioria das pessoas no Brasil, eles falam o seguinte, não, vem trabalhar comigo, que você vai crescer junto comigo. Uhum. E eu não gosto de pagar um fixo alto nem nada. Por mim, eu pago uma comissão e o cara vai ser dono do salário dele. Já ouviu isso ou não? O discurso é bonito. O discurso é lindo, mas é só um discurso. Até a conta fazer. Até a conta fechar. Por quê? Por exemplo, quando eu entrei dentro de uma empresa lá em Caldas Novas, que era o Mirante da Serra, lá era falido. O empreendimento não tinha ninguém que trabalhava lá. Então eu fui e combinei um percentual com os caras. Então, pô, 50% de nada é nada. Só que no primeiro mês, eles tentaram 2 meses antes de mim, eles fizeram uma proposta, eu não aceitei. Eles tentaram 2 meses, venderam tipo 200 mil reais. Meses de temporada. Quando eles voltaram em mim e eu aceitei, em 7 dias eu vendi tipo 12. E no primeiro mês eu vendi 1.390.000. No segundo, 1.630.000. E assim, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões por mês. Então eu comecei a ter dinheiro. Na hora de me pagar, os caras começaram a falar, pô, mas esse cara tá ganhando muito dinheiro, hein? Só que ele não tava vendo que o negócio dele tava falido. Ele não tava vendo que o negócio dele não tinha venda. Ele não tinha escala, ele não tinha gestão, ele não tinha oxigênio na empresa dele. Então esse é o negócio. Então eu hoje continuo pondo dinheiro no bolso do cara, só que de maneira pontual. Eu estruturo, só que eu não trabalho só para você. Entendeu? Por quê? Porque o que aconteceu comigo era exatamente isso. O cara, na hora de me pagar, ele não queria me pagar, por exemplo. Eu vou te contar uma história que eu não sei se quando a gente falou, eu já tinha essa história para te contar. Eu participei do mastermind do Junks, que é um cara que fala só para dono de agência. Você conhece esse Não. cara? Esse cara é de Floripa. Ele é dono do ADS Cast, ADCast. Fala de tráfego pago, de digital. Eu fui dar uma entrevista para ele uma vez. A gente ficou amigo. Ele fez um evento em São Paulo, me chamou para palestrar no evento dele. E eu gosto de ir para o evento, ou ir para um retiro da igreja, ou para qualquer coisa, e ficar vivendo a atmosfera daquele troço para ajustar a minha fala ao que está acontecendo ali na hora. Perfeito. E eu assisti as palestras de todo mundo. Um dos caras que palestrou, lembrando, 80 donos de agência ali sentado. E o Junks fala que a agência, ela até 20 mil é uma coisa, até 40 é outra, até 60 é outra. De 80 mil para frente, ela é geradora de caixa para você investir em outras coisas. Certo. Beleza. E fez muito sentido pelas empresas que eu tenho, pela estrutura que eu tenho, por onde eu estou no negócio e tal. O cara que palestrou antes de mim, ele sobe lá e diz assim, eu sou especialista em tráfego pago, eu sou um cara que gosta de estruturar funil de venda, né? A tua fala, mas com tráfego pago junto. E eu cansei de trabalhar para os outros. E aí eu tava sem dinheiro, com um amigo sem dinheiro, a gente encontrou um dia sem dinheiro, começou a conversar, e chegou um cara que era recém-formado médico, eu não lembro a história de como eles conheceram o médico. E um se apresentou pro outro tal, e o cara saiu de lá com um emprego para fazer tráfego pago pro médico fazer cirurgia plástica. Estruturar a área comercial do cara para fazer cirurgia plástica. Ele ficou 30, 60 dias, virou pro cara e falou, tô indo embora. Falei, tá indo embora por quê? Eu falei, porque eu sei fazer, mas eu quero ser dono. Deve ser mais ou menos o que você passou. Isso. Beleza? Eu quero ser dono do negócio. E aí, conversa daqui, conversa dali, não sei o que tal, eles montaram um negócio médico, o médico, o cirurgião e esse cara,
que em novembro agora faturou 5 milhões de reais de cirurgia plástica. No. Beleza? Certo. E eles já estão vendendo unidades do modelo de negócio dele em outras cidades do Brasil, que hoje eles estão em uma cidade só. E o que esse cara detém é a estrutura completa para vender. Como que o bot atende, que frase que tem que pôr, que frase não tem que pôr, como é que marca horário, como é que confirma o horário, como é que leva para a sala de vendas, preço que vende, quanto que dá de desconto, o pitch de venda do médico na sala e tal. Eles vendem 350 cirurgias por mês, Nossa, é muita como coisa. dono. Mas desde o dia zero da sociedade, eles partiram pensando em equity, em vender o negócio. Certo. Beleza? Eu saí de lá e eu falei, cara, tem alguma coisa errada no que eu faço da minha vida. O que eu tô fazendo da minha vida tá errado. Porque eu também faço outras pessoas ganhar dinheiro, e sempre foi isso que eu fiz, e isso é o que paga a minha conta, porque eu tenho uma agência e a minha especialidade é tráfego pago. Então eu boto cliente pro cara lá, se o cara não sabe vender, eu ensino a vender e estruturo o negócio do cara pro cara tocar a vida dele. E eu já fiz cara crescer 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, cara que não existia, existir, negócio florescer, franqueadora com 70, 80 unidades tocar, e eu dava consultoria uma época, fiz só tráfego pago uma época, depois eu tinha o tráfego pago e dava consultoria. E as empresas que eu dei consultoria, tirando uma que eu mandei o dono fechar, e ajudei ele a fechar a empresa, literalmente, e é meu amigo, com quem eu falei agora no final do ano, as outras todas, passa um tempo que eu saí, o cara me chama de volta. É difícil ficar comigo lá dentro, porque eu não falo pro cara que eu vou fazer se eu não acredito, eu não assumo coisa que para mim tá contrária ao que eu creio como estilo de vida. Certo. Então, de vez em quando, eu entro em umas brigas que não precisava entrar. Certo. Mas o cara passa um tempo e me chama de volta. Fala, eu tô com um problema assim, 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 me ajuda a resolver? Eu não sei o quê. Só que hoje eu não vou mais para dentro da consultoria. Eu não, porque a consultoria para mim é dentro da empresa, é enfincar a cara lá dentro, fazendo acontecer lá dentro, todo dia lá dentro, com a mão dada pro cara para fazer o negócio levantar e para eu entender o negócio do cara. Certo. Porque eu já mexi com coisa de indústria de produto para salão de beleza, indústria da área da construção civil, de peça de bloco de cimento, cinta para cirurgia plástica, Oh. farmácia de manipulação. Então, são coisas que são muito diferentes. E aí eu tenho que ter o conhecimento do negócio do cara. E só dá para fazer isso estando lá dentro. Então, eu não faço mais a consultoria. Mas se eu pegar nos últimos 60 dias, os meus últimos 5 grandes clientes de consultoria me chamaram para voltar. É sinal que o mercado está com problemas. Sim. Perfeito. Os 5 chamaram. Os 5 maiores projetos da minha vida, os 5 me chamaram para voltar. Então, tem alguma coisa errada no mercado, vamos dizer. Beleza? Mas, por que eu estou falando isso? Eu ajudei muita gente a ficar muito grande. Ganhar dinheiro. Beleza? Certo. Versus uma mensalidade. E tudo bem. E um monte de gente ao mesmo tempo. E tudo bem. Só que quando eu olho para a história do cara, da cirurgia plástica, eu falo, mano, mas eu não sou dono de uma empresa que faturou 5 milhões no mês passado. Primeira coisa. E nem que tem equity para vender no preço que ele vai vender esse negócio daqui a um tempo. Então, quando eu te pergunto, não é a mesma coisa? É porque na minha é por um lugar por onde eu já passei, eu já tive funcionário, eu já tive dando consultoria, que é o que você pretende fazer, e hoje eu estou olhando para um outro ponto, que é como é que eu faço para ser dono junto de algo que não ocupe a minha hora. Porque o teu negócio, ele é multi-cliente, beleza, mas ele termina quando termina as tuas horas. Ou você vai trabalhar tanto que você não vai ter mais vida com a tua família, ou para ter vida com a família você vai ter um limite de hora por dia para trabalhar, e aí tem um limite que você consegue atender de cliente aqui dentro. Perfeito. Como é que eu saio disso e passo a ser dono junto? Essa é a minha cabeça. Certo. E aí eu olhei em volta de mim e falei, eu tenho médico que eu conheço que faz a mesma cirurgia do cara? Tenho. Que eu atendo aqui, que eu poderia sentar com o cara para conversar. Tem o cara muito grande e tem o cara que está começando, que eu acho que é o cara para conversar. Eu tenho advogado, que eu atendo um monte aqui, tem uns 20 mil advogados que são alunos de um cara que eu atendo, que tem um espaço, um cara que lança no digital e tal, que tem um espaço para criar negócios jurídicos infinitos, para fazer lançamento com o cara, mas não para vender treinamento, para vender serviço com lançamento.
Mas eu já tenho dentro da minha casa 2 negócios que são meu. Uhum. Eu tenho uma contabilidade Sim. no ano da mudança fiscal Que é um... e eu tenho um BPO financeiro. E essas 2 empresas, o sócio é o médico, ele que opera, ele que faz a coisa. hora é dele. Eu só preciso botar a gente para dentro. Uhum. E eu falei, cara, 2026 eu não vou focar em deixar os outros ricos. Eu vou focar em fazer os meus negócios crescerem de forma significativa. Você viu a hora que a gente chegou aqui, eles estavam vendo que vídeo que podia jogar fora, que não podia. Então eu passei a manhã inteira gravando. E o cara que começar a assistir meu conteúdo daqui para frente vai ver que eu tô pivotando para não falar mais só de marketing, mas para falar de gestão financeira, de contabilidade, que são assuntos que para mim são do dia a dia, mas que eu não levo para rede social porque não faz sentido no que eu estava vendendo. Sim. E eu vou começar a fazer esforço para vender coisas que eu tenho participação societária. Sim. Por que você vai prestar consultoria e não vai atrás de ser dono do negócio? Essa é a minha pergunta. Perfeito. Bom, eu gosto sempre de uma frase que diz o seguinte, que o contexto é sabedoria, né? Analisar as coisas dentro de cada contexto é muito importante. Então, por exemplo, hoje eu tive uma curva na minha vida que foi ascendente, muito alta. Então eu entrei numa empresa, mudei para uma cidade que eu não estava ganhando dinheiro, tal, comecei a trabalhar e depois outras empresas grandes viram que eu dei resultado, vieram me contrataram, me tornei executivo. Enfim, pegava 100 voos por ano, trabalhava igual um louco, não vi minha esposa grávida do meu segundo filho e até abriu um quadro de transtorno bipolar em mim porque eu não vivia. Então, pensa, a cada 3 dias eu estava num lugar do Brasil diferente. Depois disso, eu tive uma queda muito grande. Então, todo o dinheiro que eu ganhei, conquistei trabalhando, quando eu estava bem, eu perdi depois quando eu me adoeci. E você sabe, quando algumas coisas ruins acontecem na sua vida, você enxerga a vida de uma maneira diferente. Então eu comecei primeiro a entender quem são as pessoas que estavam comigo. Porque antes das pessoas ver o seu sucesso, ninguém acredita em você. Você é igual um bêbado, um sonhador José do Egito. Nossa, esse cara tá viajando. Tá achando que vai ser seus pais e os seus irmãos vão se dobrar a você? Ele era um louco, era um bêbado falando sobre isso. Então eu sempre fui um cara de ter muita visão. Só que, às vezes, alguns problemas no passado caminham com você. Então, quando surgiu essa doença, eu passei 5 anos da minha vida sem trabalhar direito. O resumo foi esse. Então, de 2020 pra cá, a minha vida fez assim, uma queda brutal. Agora, tipo, há 1 ano atrás, que eu recebi um diagnóstico, comecei a tomar medicamento, minha vida começou a melhorar, começou a ter cor. Então eu comecei a estar bem e minha cabeça boa para poder trabalhar. Então eu sou um cara muito criativo, eu tenho uma boa comunicação. Eu sei que falar essas coisas hoje em dia aqui no Brasil não pode, né? Tudo que, se você é bom em alguma coisa, você tem que falar, não, foi Deus, né? Meio que uma desculpa. Mas não é, eu sou bom para vender, eu sou bom para entendo de gente, eu sei gerir pessoas. Essa é a minha expertise. E eu sei que essa é a maior dor da maior parte dos empresários. Eles não sabem vender, não sabem contratar e não sabem treinar. Só que para você fazer o que você está falando, que faz todo sentido, na minha opinião, você precisa encontrar alguns parceiros que façam sentido isso. Então, muitas pessoas que eu encontrei no meio da caminhada, que eu tentei ser parceiro, ser sócio, ou mesmo trabalhar fazendo esse trabalho, algumas dessas pessoas foram pessoas que eram as pessoas erradas. E aí isso gera meio que um medo, uma frustração em você. Cara, peraí, eu trabalhei para uma empresa, o cara virou para mim e falou assim, olha, pede conta, a empresa vendia milhões, 20 milhões no mês. Ele falou, pede conta, nós vamos montar uma empresa eu e você sabe fazer, você trabalha para nós, então eu vou pôr o dinheiro e nós vamos fazer um negócio, beleza? Eu vou e saio dessa empresa no dia 31 de dezembro de 2020. Dia 15 de março vem a pandemia. Então eu tinha um salário altíssimo, ganhava uma grana, e aí o cara vira para mim e fala, pô, não tem como fazer nada, não vou te pagar nada, tá desse jeito. Pô, a frustração. Então, eu me decepcionei muito no meio da caminhada. Então, eu acredito que o modelo que você está falando é o melhor, é o mais inteligente e é o mais rentável. Só que para que isso aconteça, eu acho que tem que estar numa posição de equilíbrio, onde que você possa conhecer pessoas, que é o seu caso, onde que hoje você é um cara que tem evidência. Eu estou vindo para o digital agora. Eu fiz muita coisa, eu faturei muita coisa, eu geri muita coisa. Pensa, 456 pessoas no Brasil, simultaneamente, do sul ao norte. É loucura, entendeu? Mas era no off. Agora eu estou vindo para o online.
E agora eu estou estruturando essa questão. Eu acredito que o caminho natural das coisas seja esse. Quando eu encontrar ou negócios que eu acredite, que eu falo, pô, isso aqui vale a pena, e pessoas que têm sinergia com os princípios e valores. Porque para mim, um dos princípios e valores é a verdade. Isso não é para todo mundo. Um dos princípios e valores, você é da internet, você sabe disso. Eu não tô, né, eu moro em Alphaville. Eu brinco com as pessoas que eu falo que Alphaville é um mundo de ilusão. Ali a hora que você mora longe, você pensa que aquilo é um mundo, é um vale do silício. E na hora que você chega, você vê que não é isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o modelo ideal do que você está falando, agora eu acho que vai ser o modelo onde que as pessoas vão ver com evidência, estando na internet, onde que vai ser mais propício, mais fácil de eu fazer, aplicar isso que você está falando. Eu acho que faz todo sentido. E é o que eu acho que eu vou trilhar o caminho. Igual você não deixou os seus business de lado. Eles continuam. E vão continuar durante o ano de 2026. Mas você já entendeu o game que você quer jogar. Na verdade, eu vou jogar o jogo dentro das empresas que eu já tenho. Que você já tem. Para não ficar olhando para longe, assim, eu preciso encontrar alguém, não sei o que. Não. Eu vou fazer isso aqui dentro. Então, a maior dificuldade dos meus sócios é vender. É a dificuldade do empresário. O cara sabe fazer, mas não sabe vender. E a minha facilidade é vender. Eu até faço parte da coisa, fui gerente de banco, eu entendo da questão contábil, da questão financeira, controle, controladoria, contas a pagar, contas a receber, tá tudo bem. Mas como é que você executa isso para um monte de gente? Não dá, você precisa ter braço. E eu tenho o cara que tá lá, então eu quero dar potência no negócio que já existe. Agora, como esse, você deve receber proposta toda hora de alguém que não fala, vem pra cá, vamos fazer, não sei o que e tal. Porque o cara não tem dinheiro para pagar a conta. Só que se ele não tem para pagar a conta, ele tem que dar a participação do negócio. Como é que... Esses dias... A gente vive muita história de gente que quer comprar a empresa do cara e juntar, e M&A, fusão, aquisição... E as conversas nessa área são as conversas mais engraçadas do mundo, porque... tem um amigo meu, que é o Danilo, que ele é da Sense, ele fala assim, ele dá uma aula sobre isso, ele fala, vou ensinar 20 jeitos diferentes de comprar ou vender a empresa. Eu não sei se é 7 ou 14, não precisa nem de dinheiro. Aí é loucura. Porque os caras trocam a participação, eu te dou 5% do meu sonho, você dá 5% do seu, ou eu vou comprar a sua empresa para pagar com o lucro que ela vai dar. Já viu essa, não? Sim. Eu vou comprar, mas eu te pago por mês com a parte que eu vou receber dela. Falei, não, então você não está comprando, entra logo aí, já fica aí, né? Então, há uma infinidade de maneiras de fazer, mas o conhecimento gerador de riqueza, gerador de demanda e tal, ele é um conhecimento que o cara, ele acaba virando vendedor quando ele não deu certo para fazer outra coisa, né? Ele vai ser corretor de imóvel, não é isso? Sim. Não fez nada, tira, cresce. E aí fica um monte de gente lá num plantão de venda desses, um em cima do outro, que não sabe vender. Não. Quando a pessoa sabe vender, aquilo tem um valor. E esse valor aí, ou ele é pago cash, como comissão, certo? Ou ele tem que ser pago como participação societária. Não tem para onde correr. Sim. Eu não vejo outro jeito de remunerar um vendedor. E assim, não tem como, não existe outro jeito. E eu acredito que assim, o digital está sendo muito disruptivo. Eu acho que a mudança, você sabe, as gerações antes, elas demoravam mais tempo para mudar do que hoje em dia. Então, isso é proposital por causa do nível de informação que tem. Então, antes nós brincava eu não sei qual a sua idade, eu tenho 37. Então, antes, quando era moleque, nós brincava de carrinho de rolemã, jogava bola no asfalto ali, sem chuteira e nem nada. Hoje em dia, você vê que os seus filhos provavelmente não devem nem saber o que é carrinho de rolemã. Né? Então, mudou muita coisa. E eu acho que agora a questão do digital vai favorecer isso, para que essas conexões aconteçam. A hora que a pessoa olha, por exemplo, um cara que igual você ou igual a mim, que são pessoas que entendem do que está falando, né? E que tem know-how. É uma coisa que eu falo muito para as pessoas, né? Esses dias eu falei fui
trocar uma ideia com o cara, mas tô cansado de gente que fala que vendeu, que faz isso, que faz aquilo. Eu falei, pois é, mas você contrata alguém só porque ele fala? Tá errado, hein? Qual que é o histórico? Você viu? Tem alguma prova social? Tem alguém que fala, que valida o método desse cara? Eu tenho. Eu tenho histórico. Então eu sei como fazer. Pra você ver, na minha estruturação de time comercial, no produto mais barato, eu trabalho 20 características no time comercial do cara. 20. Eu ensino o cara a criar uma meta que seja alcançável e desafiadora. Eu ensino o cara a produzir, como ele vai fazer um feedback para o funcionário dele. Como que ele vai cobrar resultado, que é totalmente diferente, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem, por exemplo, qual é a parte de ter um playbook, o cara tem um script de vendas. Então, existe todo um contexto muito grande. Né? E agora tem pessoas que vai começar a pagar por isso. Antes, não, eu acho que não é que não tinha, eu acho que era menos. Agora, com a questão do digital, por isso que tem muita gente que está vindo para você. Você falou para mim agora há pouco, nós estávamos na sua sala, que depois do vídeo, a quantidade de gente que começou a te procurar é loucura. Por quê? Por causa de evidência. Então, eu era um cara que eu estava no off. Tive resultado, peguei empresa do zero, peguei empresa falida, peguei empresa grande, peguei multinacional, peguei empresa no Brasil, peguei empresa nos Estados Unidos. Então, ou seja, eu tenho um know-how muito grande, só que eu não era do digital. Então as pessoas não me conheciam. Esse aqui é o segundo podcast que eu participo. Então eu acredito que a partir de agora, isso vai ser mais fácil ter essas conexões e eu acho que a moeda vai ter que ser essa mesmo, igual você falou. Ou o cara vai pagar um valor alto para poder ter, certo? Ou o cara vai ter que dar uma participação societária. Cara, peraí, eu entendo que o Gil é um cara brabo, tem resultado, tem histórico, tem know-how, sabe fazer e eu não consigo pagar para ele o salário dele. Porque você, no nível que você tá, o cara não vai pagar a sua hora. Você vai cobrar um valor que o cara fala, não, isso é inviável para mim, para o meu negócio. Bom, então tá bom, então você pode me pagar com um percentual da sua empresa. Então eu acho que esse é o caminho das coisas. Eu acho que agora eu indo para o digital, isso vai favorecer muito. E eu acredito que a moeda, para ter um bom profissional, ela é mais do que dinheiro. Ela vai ter que ser realmente o percentual de alguma coisa. E o cara vai ter que... O cara do negócio, olha você que louco, acabou de vir na minha cabeça. O cara dono da empresa, ele vai ter que saber vender, sabe por quê? Porque vai chegar um nível onde a quantidade de propostas vão ser tão grande que quem são os caras que tem um case, que domina o mercado e vai poder escolher. Então o cara não adianta só o cara ter um negócio bom, ele vai ter que vender a ideia. Vai ter que vender, vai ter que chegar e ser bom para vender a ideia pro Gil entrar no negócio dele. Eu acho que esse é o caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta para nossa audiência aí. O cara que está desempregado, não deu certo na vida, está pensando em virar vendedor. 3 coisas para o cara olhar hoje e aperfeiçoar na vida dele para ele ser um vendedor de sucesso. Eu acredito que a proatividade é um grande ponto. O que é a proatividade? É fazer sem que alguém precise te falar. Então, por exemplo, eu vou ser vendedor. O que eu preciso fazer? Pô, eu preciso estudar. Ué. Essa é uma proatividade que o mercado não tem. Você sabe, o vendedor é a raça mais vaidosa que existe. Porque todo mundo acha que sabe tudo. E nós estamos vivendo uma geração onde tem muita gente que sabe de pouca coisa ou quase nada. Então, se você quer se tornar um vendedor, comece a estudar. Cara, peraí, eu vou começar a ser proativo. Vou te dar um exemplo. Eu fui contratado por essa empresa, era Grupo RMX na época, e eles tinham várias operações no Brasil, e tinha um diretor comercial, o cara devia ganhar uns 200 mil na época. Não sei quanto, mas era mais ou menos isso. O que eu fazia? Eles rodavam de semana em semana salas de vendas. E tinha uma única sala de venda que era à noite. Então o que eu fazia? Quando eu estava nessa sala de venda que era à noite, o nome dele é Joaquim Neto, eu ligava para ele, falava, Neto, o que você está fazendo? Ele, não, tô aqui na minha sala. Ele não estava fazendo nada. Neto estava fazendo nada. Aí eu falava, então eu vou ir. Eu ia para lá e passava a manhã inteira conversando com ele. Por quê? Eu queria saber como que esse cara pensa. Por que esse cara não se tornar dono ainda do negócio? Como que ele avalia promover alguém? Eu ia para lá. Então eu tinha uma proatividade. Então eu acho que para quem está assistindo o podcast, você ainda não deu certo na questão profissional, a primeira coisa, seja um cara proativo. Essa é a primeira. Essa é a primeira, proatividade. Sabe por quê? Porque quando o cara não quer, meu irmão, não tem resultado. E para o cara ser proativo, ele tem que querer muito. Então eu acredito que um vendedor tem que ser um cara que tem fome. Cara, eu quero melhorar. Eu quero aprender, eu quero me conectar. Tá, o que eu preciso fazer? Primeira coisa,
ele precisa ter fome. A segunda coisa, ele precisa trabalhar a comunicação. Um bom vendedor, uma pessoa que comunica muito bem, ela tem inúmeras possibilidades maiores no mercado. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não se comunica bem. Eu não nasci falando bem. Então o que eu fazia? Eu morava num lugar muito longe e eu ia orar na igreja 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã. Então eu tinha 1 hora de caminhada, era 6, 7 quilômetros. Na época, o meu sonho era ter, pobre, né? Não tinha condições nenhuma, tinha aqueles MP3, lembra? Eu pegava esse MP3, colocava o estudo de uma pregação de um pastor Luiz lá de Goiânia, da Videira, e do Naor, que eu te dei um livro do pastor Naor, e eu colocava e ia ouvindo 6, 7 horas o que os caras pregando. E aí eu tava à noite, 5 horas da manhã, andando com uma mochila. Eu ia pra igreja orar e eu ficava repetindo o que os caras falavam. Então a comunicação foi um ponto de virada muito grande na minha vida. Porque se eu vou no podcast, eu consigo falar bem. Se eu pego numa palestra, nós fizemos uma rodada de palestras agora no final do ano, eu palestro bem. Por quê? Porque eu estudei aquilo, eu aprendi aquilo, eu vi que aquilo era muito importante. Então, primeiro, proatividade. Segundo, comunicação. Sabe? E o terceiro é a leitura. Eu acho que a leitura, não leitura de livro, mas a leitura do comportamento, leitura das circunstâncias. Eu chegava nos lugares e toda vez que eu entrava dentro de alguma empresa, eu ficava assim, cara, como que eu posso fazer o que eles fazem de maneira melhor, mais rápida e com mais lucro? Eu começava a pensar, o cara tá fazendo assim, cara, e se a gente fizer desse jeito? Aí eu pegava, por exemplo, estudo de viabilidade, eu gosto, eu aprendi. Na época eu procurava, ninguém me ensinava. Eu demorei mais de 2 anos para poder aprender. Eu criei uma planilha fodida de estudo de viabilidade. Formatei, não, trem louco. Uma hora, se você quiser, eu te mostro. O que eu aprendi ali? Cara, eu falei, cara, eu quero ler, eu quero mudar. E se eu mudar isso aqui dentro da operação? E se eu aumentar isso aqui? Por exemplo, o speech. Quando a gente ia falar com uma pessoa na venda, eu faço um speech gráfico. Eu começo a desenhar. Porque tem gente que é auditivo, visual, sinestésico. Então, isso tudo é importante. Quando você lê as circunstâncias, é melhor ler o comportamento da pessoa, se ela está engajada ou não. Quem que manda no atendimento, por exemplo, tá você e a sua esposa. Eu começo a conversar com vocês, eu sei quem que é o dominante da circunstância. Aí o que eu faço? Eu já atiro nele? Não. Eu pego o mais fraco e trago pro meu lado. Tá entendendo ou não? Isso é estratégia. Isso é saber ler a circunstância. Por quê? Porque às vezes eu vou gastar muito mais energia nesse cara que é mais resistente. Agora, se eu tô do lado de cá e tá você e sua esposa e tá 2 contra 1. Se eu consigo conquistar o coração dela naquilo que eu tô falando, aumentei o nível de consciência, aumentei o nível de emoção, aí já é 2 contra 1. Então, eu acredito que ter proatividade, saber se comunicar e saber ler as coisas. Eu acho que essas 3 coisas, para qualquer pessoa, vai mudar o game. E 3 coisas que um vendedor precisa evitar a qualquer custo. Não fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vendedor pode... Cara, vendedor não pode ser preguiçoso. Sabe? Não pode. Que bate com a outra, que é o da proatividade. Porque qual que é o problema? É que como o vendedor, ele acha que... Melhor dizendo, a maior parte das profissões existe faculdade para isso. E não existe faculdade de vendas. Então o cara estuda 5 anos para formar em direito e não ser nada. Porque ele só tem um bacharel. E não sabe vender. Ele não sabe vender e não é advogado. Ele só é advogado quando ele passa na OAB. Então ele demorou 5 anos, ele pagou, estudou, dormiu pouco, fez um monte de coisa. Para ele ainda não ser nada. O que ele pode fazer é prestar um concurso. Mas até para ele ser aprovado é outro rolê. Então o cara se forma e não pode fazer nada, bacharel em direito. Por isso que você vai ver o Uber hoje em dia, engenheiro e advogado. A maior parte dos Uber. Daqui a um tempo médico. Então, o que na verdade precisa? O cara precisa de ter proatividade, ele precisa estudar. Você não pode ser preguiçoso. Eu quero aprender. Eu vou ver como que o cara fala. Eu vou ver que hora que eu coloco o produto. Eu vou pegar meu caderninho aqui, eu vou começar a anotar. Como que foi meu atendimento? Quais foram os pontos positivos dentro da venda? O que foi o problema de eu não ter vendido para esse cara? E ele ser honesto com ele mesmo. Cara, e aí ele vai começar a melhorar. Agora, vendedor preguiçoso, ele vai estudar? Ele vai ler? Vai não, porque ele acha que não precisa. Então esse é o primeiro ponto, a preguiça. A segunda é a pessoa que vê dificuldade em tudo. O vendedor não pode ser assim. Ele pode ser questionador, ele pode ser crítico, mas ele não pode ser pessimista. Vamos fazer assim hoje, com o cliente de hoje nós vamos fazer assim, assim, assim. Ah, não, mas aí não dá certo, não. Você tentou? Você nem, não demorou nem
não deu eu demorei 1 hora para eu trazer esse pensamento para vocês. Porque geralmente um líder, quando ele traz um pensamento para o grupo, ele demorou tempo, ou presume-se que ele fez isso, pensando nos pós e contras de toda a ideia que ele fez. A pessoa que ouviu, ela não demorou nem 1 minuto para falar que não dá certo. Então, se o cara é preguiçoso, já não dá certo. Se o cara é pessimista, quem que aguenta andar com pessimista? Tudo é difícil, para cada solução que você arruma, ele arruma 2 problemas. Então, eu acho que esse é um problema muito grande. E o vendedor não pode ser vaidoso. Eu acho que ele tem que ser humilde. Ele tem que aprender com outras pessoas. Aquele negócio que fala assim, você tem que aprender com todo mundo. Não, eu não concordo. Acho que você não tem que aprender com todo mundo. Entendeu? Eu acho que tem as pessoas certas para você aprender. Por isso que a nossa vida é moldada pelo ambiente. É por causa que você tem que aprender com essas pessoas que estão próximas de você. E geralmente, inconscientemente, você aprende com as pessoas que estão próximas de você. Agora, se você não quer pegar características do João, ou do Mané, ou do Francisco, você não anda com eles. Então, eu acho que você tem que ter esse espírito de humildade. Ouvir, entender, questionar. Faz sentido? Por exemplo, eu sou formado em teologia. Eu tenho 2 formações. Se você for ver o meu Instagram, por exemplo, você vai ver que a maior parte das vezes eu criava conteúdo voltado para a espiritualidade. Mas você não vai ver ali eu entrando em discussões teológicas, achando que o fulano está falando algo errado a respeito da Bíblia. E eu tenho, teoricamente, propriedade para poder falar isso. Porque se você é contador, por exemplo, você vai poder falar se essa reforma fiscal é boa ou não. Só que a maioria das pessoas estão falando, mesmo sem ter um conhecimento de causa. Agora, quando você passa hoje na geração de hoje, você vê na internet, todo mundo entende de Deus. Todo mundo entende de Bíblia. É porque tá chique, né? Aí elas tiram o texto do contexto e vira pretexto para aquilo que quer falar. Então, eu acho que esse é um problema muito grande que tem. Não, é chique. É assim, eu tive num evento grande, cara, de um cara... Tinha gente maior que ele no palco, mas ele é sócio de todo mundo ali e tal. E ele é gente boa, todo mundo gosta do cara. Tal. Magnético. E ele subiu pra falar, cara, ele começou a falar, eu vou falar de uma pessoa assim, 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 assim. E ele começou a trazer características. E ele queria chegar em Jesus no final. Só que nenhuma das características que ele deu ali era de Jesus. Nenhuma. Era tudo contrário ao texto bíblico, assim. Mas que na hora, para ele vender o peixe dele, ele ajeitou ali e funcionava. Cara, eu vim embora do evento. Eu vim embora. Eu falei, cara, se eu ficar aqui, eu vou brigar com esse cara. Porque eu tava no camarim junto. Próximo. Falei, se ele vier conversar comigo, vai dar problema. É melhor ir embora, porque o evento não é meu, eu tô aqui de convidado. Deixa eu gerar desgaste. dar a linha. Virei as costas e vim embora. Infelizmente, lá de Alphaville. Alphaville, como diz um amigo meu, Alphaville não é terra de amadores, irmão. Não, ali cara, não. É difícil de lidar com as coisas que você ouve e tal. Velho, a gente, seguindo assim pro final, a gente costuma fazer as mesmas perguntas para todo mundo, para dar um padrão assim no programa. A primeira delas é você olhando para trás hoje. O que é que você faria diferente na tua vida? Cara, que eu faria diferente na minha vida? Tem algumas coisas que eu faria diferente, mas eu acho que uma das coisas que eu não faria teria sido me afastar do Senhor durante um período. Eu tive um momento de frustração na minha vida e eu não me frustrei com Deus, mas eu me frustrei com as pessoas e eu me distanciei do Senhor. Então eu passei durante muito tempo, foi quando eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro e isso subiu na minha cabeça. E eu realmente assim, meti os pés pelas mãos, em outras palavras. Então o que eu não faria? Eu não me afastaria do Senhor e eu não deixaria a vaidade. Porque quando você chega num determinado nível, você se torna vaidoso. É um risco muito grande se você se tornar vaidoso. Achar que sabe tudo, achar que sabe demais, achar que seu dinheiro compra as coisas. Então eu acredito que na época eu era muito novo e não tive uma estrutura de pai e mãe. Então teve várias situações na minha vida, no meu casamento, na minha vida espiritual, como empresa, que me impediram de talvez estar muito melhor hoje, né? Mas coisa que eu não faria é não me afastar do Senhor, não me afastar dos princípios do Senhor, não andar com pessoas que não compactuam da mesma fé, da mesma filosofia de vida, dos mesmos princípios. Eu acho que isso daí é algo que é crucial e geralmente
quem vai ganhando dinheiro, na verdade é essa, né? A pessoa que tem dinheiro, ela acha que ela é melhor que o outro. De modo geral, é assim. Né? Isso é implícito. Talvez a pessoa não pense assim, racionalmente, mas é assim. Então ela acha que, por exemplo, ela vai dar um conselho para uma pessoa que não tem dinheiro. Aquela pessoa que não tem dinheiro, talvez essa seja a única área na vida dela que ela não se deu bem. Mas como na maioria das vezes a pessoa ela tem dinheiro, a outra, ela acha que a pessoa tem que mudar de vida por completo. Porque ela tem dinheiro, a outra pessoa não tem, então ela é boa e a outra pessoa não é tão boa assim. Eu acho que o dinheiro em si, ele não é, ele não é princípio preponderante de sucesso. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem sucesso. Quando eu falo de sucesso, não é sucesso profissional, é sucesso de vida, de realização, de alegria. Então o dinheiro, ele é uma parte. O dinheiro traz felicidade? É claro que traz. É óbvio que traz. E evita muita dor de cabeça. Eu falo para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Josué e o Caleb. E eu tenho um de 13 anos. Eu falo para ele sobre casamento. Eu ensino para ele as coisas. E eu falo para ele, tem várias características na sua vida que você tem que fazer. Se você quiser ter sucesso. Isso vai facilitar. Você toca instrumento. Isso é massa. Você tá num lugar que ninguém toca violão, você é um diferencial. Falar outro idioma. Por quê? Porque eu nasci pobre de uma RSI, sem ter pai, mãe nenhum. E eu hoje eu falo outro idioma, eu toco instrumento, eu aprendi a me comunicar, um monte de coisa, sem ter tido alguém me instruindo. Eu falei, agora imagina você que tem. Então o dinheiro, ele é importante e evita muitas dores, mas ele não é tudo. Alguém para agradecer de forma pública? Cara, eu tenho várias pessoas de forma pública, mas eu agradeceria a minha esposa. Eu acho que a minha esposa foi uma pessoa fundamental na minha vida, em vários momentos. E foi uma parceira, sempre esteve comigo aí durante altos e baixos. Eu tive um momento, como eu falei, muito difícil, que foi o momento mais difícil da minha vida, de 2020 para cá, até o ano passado, de enfermidade, eu não conseguia trabalhar, velho. Era muito, muito louco. Sabe, você tinha abrir lojas, em momentos ou outros, mas às vezes eu invernava e ficava uma semana sem ir na empresa. De tão mal que eu ficava. E ela esteve ali comigo, então ombrou, é mãe dos meus filhos, segurou a bronca. Então foi uma pessoa que foi um diferencial na minha vida ali. Essa pessoa. Tem outras pessoas que eu sou muito grato, mas ela e o meu filho. Então, agora, manda um recado para você daqui a 10 anos. Bom, um recado para mim há 10 anos, e é um recado que eu daria para qualquer outra pessoa. Acredite em Deus acima de todas as coisas e acredite em você. Acredita mais em você do que em qualquer outra pessoa. Porque no final das contas, vai ser você, Deus, ou você e você mesmo. Então não desista, acredita. As pessoas vão estar com você quando for conveniente, isso é normal. Quando você der certo, todo mundo quer estar com você. Eu falo, apoiar na subida é diferente de querer pegar carona. Apoiar quando não dá certo, quando dá certo não é apoiar. Pega carona, o Gil deu certo. Eu tenho certeza que um monte de gente vira pra você. Eu sempre acreditei em você. Essa é um jargão, né? Você acreditou? Pô, quando eu tava lá na remada, como você acreditou em mim? Você investiu em mim? Não, então você não acreditou. Entendeu? Então, eu acredito em você mais do que em qualquer outra pessoa. Show. A gente termina invertendo a ordem, dando para você o direito de perguntar. Aí, se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar. Certo. Gil, qual foi a decisão mais difícil que você tomou na sua vida e na sua profissão? Cara, mais difícil na vida? Tem sido a mais difícil, talvez. Eu tenho uma filha com 23 anos de idade que mora fora do Brasil. E há quase 2 meses atrás eu recebi uma notícia do WhatsApp de que ela tinha tido uma complicação numa cirurgia e que ela estava na UTI. E eu peguei um avião, fui para lá, no outro dia eu estava na Alemanha. Essa é a vantagem do dinheiro. Te permite fazer o que você quer, né? Uhum. Tive com ela, tive orando com ela. E 2 dias depois a gente teve uma reunião com os médicos que atenderam ela. E o médico disse assim que ela havia ficado sem oxigênio por 23 minutos
que a condição cerebral dela era irreversível, que ela estava nos aparelhos e que podia evoluir para uma morte cerebral, mas que dificilmente ela sairia da condição neurológica de falência da parte superior do cérebro. E quando eu ligo para o meu pastor aqui e conto o que está acontecendo e tal, ele vira para mim e diz assim: olha, Gil, o Senhor recolheu a Sofia. Sofia está com o Senhor. Só que tem um problema gigantesco aí. Ela continua deitada numa cama, ela não usa aparelhos a não ser para medicamento e alimentação, então é sonda, soro, esse tipo de coisa. Ela não bebe água, ela não come, ela está num estado de coma vigilante, que fala, coma vigil. Ela abre o olho, fecha o olho. E a decisão mais difícil naquele momento ali na Alemanha, ouvindo essas coisas e diante da situação ali, foi a de obedecer uma direção de Deus de entregar a minha filha nas mãos dele para que ele fizesse o que tivesse que ser feito. Pais não estão preparados para entregar os filhos. Ô Gil, mas tua filha sai dessa situação? Não sei. Ela tem algum tipo de reação? Ainda não. Mas eu entreguei nas mãos do Senhor. E ele me fez lembrar do momento da vida em que eu havia me convertido fazia pouco tempo. Ela, minha filha, se converteu logo depois comigo na igreja. E um dia ela virou para mim e falou assim: papai, e a mãe ia mudar para a Europa e ela ia ficar comigo, morando. A gente já tinha feito o enxoval dela, comprado escova de cabelo, coisa de menina. Ela virou para mim e falou assim: pai, Deus fala com a gente? Eu falei: fala. Ele falou que eu tenho que morar com a minha mãe. Ele falou: se ele falou para você, ele vai falar para mim também. É o princípio básico. E Deus foi muito direto comigo. Que precisava assinar um documento para ela poder morar fora. Precisava de uma autorização para ela sair do país com a mãe dela. Deus virou para mim e comigo é sempre meio na pressão, assim, sabe? Ele falou assim: você só precisa assinar o papel porque você está vivo. Porque se ela fosse órfã, se você tivesse morto, não tinha papel para assinar. Assina, é melhor. Eu quero que ela vá. Nossa. Então, eu havia entregue a minha filha para o Senhor quando ela foi para lá a primeira vez e tive que entregar uma segunda vez quando eu volto da Alemanha agora, com ela dentro de um hospital, sem previsão de sair, sem perspectiva nenhuma disso mudar e enfim. Então, a decisão mais difícil é a decisão de pai, mas de alguém que, temente ao Senhor, entrega a própria filha. Essa foi a decisão de Moisés, essa foi a decisão do próprio Senhor. Eu não tenho como te dizer o que vai acontecer. Deus pode fazer um milagre? Pode. Você crê no milagre? Creio. Mas eu, como pai de uma outra também, de outra filha, e você, como pai, vai me entender. Quando você diz para o teu filho: não faça, e ele não faz e te obedece, você reconhece a obediência no filho, ok? Uhum. Se ele ficar: deixa, vai, deixa, só hoje, deixa, por favor, deixa, ô pai, deixa, ô pai, eu quero, ô pai, vai chegar uma hora que você vai dar um esporro nele. Uhum. Eu já falei que não. Então, obedecer para mim é mais difícil do que ranhetar. Ranhetar é fácil. Para mim, difícil é obedecer. Sim. E nesse momento, a decisão de obedecer para mim é o que eu tenho que fazer de mais difícil. Eu não lembro da segunda pergunta. Qual a decisão mais difícil que você teve profissionalmente? Cara,
Eu não acho, vou falar, não é difícil, mas ela me perturbou por bastante tempo, vamos dizer assim. Eu pedi as contas do Banco do Brasil sendo concursado no banco. Na hora me pareceu o que deveria ser feito e se provou depois que era isso mesmo. Mas em momentos de crise, vamos dizer assim, eu olhei para trás e falei, cara, eu podia ter aquela previdência, aquele plano de saúde, Aquela aquele segurança. ticket. E eu saí de lá, eu pedi conta e tal. Então, nos momentos ruins, eu me lembrei daquele lugar lá. Mas passa rápido, assim, quando a coisa começa a clarear, você já não quer mais estar lá. Mas acho que é isso. Para mim é muito fácil desconectar de uma coisa, conectar em outra e virar e começar a fazer outra coisa. Eu nunca tive dificuldade com isso por conta da minha história. Eu venho de ambiente desestruturado. Então o caos para mim é o natural, é o normal. Então Sim. quando tem caos Tá e tudo todo certo. mundo se esconde, para mim eu tô no lugar natural de estar, no melhor lugar para Você estar. não corre do conflito. Não tem problema com isso não. Eu tenho só algo para te falar. Eu senti aqui no meu coração de te falar, que é o seguinte. Eu não sei se você sabe, mas tem um poeta italiano, Dante Alighieri. Ele escreve na sua obra Divina Comédia que no inferno existe uma porta, uma placa escrita: Perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. O que o diabo, né, o inimigo, ele quer fazer nas nossas vidas é que a gente perca a esperança. Porque quando uma pessoa chega a se suicidar, não é que ela não quer viver. Ela não está dando conta da dor. E ela não tem mais esperança. Ela não consegue esperar algo bom. Por isso que ela chega a tirar a própria vida. E tem uma passagem, se eu não estou enganado, em Salmos, que fala o seguinte, que olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? Conta-se que antigamente, né, milhares de anos atrás, as pessoas, quando iam entrar nas florestas, elas acreditavam que as florestas eram a habitação dos deuses. Por isso que surgiu aquela prática de bater na madeira 3 vezes. Então, quando eles iam entrar na floresta, eles batiam na madeira como se eles estivessem pedindo permissão para os deuses da floresta. E o salmista fala, né? Eu olho para os montes, né, de onde me virá o meu socorro? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a sua situação, aquilo que você está enfrentando, às vezes o que o inimigo quer gerar e o conflito maior é esse, é que você perca a esperança. Mas a gratidão é por algo passado. A esperança é por algo futuro. E para o presente é a fé. Então, o que eu tenho para te falar é que você preserve no seu coração a fé. Sabe? E creia e tenha esperança que o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, não é os deuses da floresta. Seus olhos olham para onde? Para onde vem o seu socorro. É o Senhor. Então, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua filha e que você não perca a esperança. Bom demais. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado, foi um prazer. Participar, por vir de São Paulo para cá e gravar. Acho que tem bastante coisa que pode acontecer nos próximos capítulos aí. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu, meu Deus velho. abençoe. Obrigadão, foi um prazer.